Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade, tão sonhada, tão buscada, ela está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. E é difícil, não é? Pois eles vêm nos acompanhando há séculos e séculos. Mas podemos iniciar um trabalho para diminuí-los. E para nos auxiliar, hoje, segunda-feira, dia 16 de março, nós temos uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo diz o seguinte: além disso, requer-se no dispenseiros que cada um se ache fiel. Vou repetir as palavras de Paulo, para que a gente possa compreender melhor. Além disso, requer-se aos dispenseiros que cada um se ache fiel. Paulo pede fidelidade. Vamos ver se nós somos ou não fiéis, não só a Paulo, mas fiéis a Jesus. Por quê? Vamos analisar primeiro como é que funciona o mundo. Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no seu lugar próprio de maneira correta. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance o valor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe e atue na hora própria, não é assim? E na obra do Evangelho? Aqui é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições que foi investido. Aqui está o grande problema. Cada tarefeiro se compenetrar da atribuição que foi investido. Muitas vezes a gente acha que foi investido em algo além das nossas capacidades, aí falha. Muitas vezes a gente reclama de Deus, dos bons espíritos que não nos ajudam, mas como a gente vou utilizar uma expressão vulgar, é muito olhudo, acha que temos que ter tarefas bem grandes, mas temos que iniciar fazendo as pequenas. Eu lembro do filme do Karate Kid, onde o aluno, cansado de apanhar, chega ao professor de karatê pedindo que o auxiliasse a se defender. E aí, a primeira coisa que ele faz é coloca o aluno a limpar a janela. Ele limpou algumas janelas e começou a pensar, não, mas eu estou aqui para aprender karatê, como é que eu vou limpar a janela? Aí depois ele aprende que o movimento da limpeza das janelas é um dos movimentos básicos do karatê. Então, nós muitas vezes queremos aprender karatê ou ser um grande divulgador da doutrina, nós não conseguimos nem ser alguém que atua na limpeza do nosso centro espírita. Muitas vezes as pessoas acham que estão destinadas a grandes tarefas, mas uma grande tarefa sempre começa numa pequena. Então, claro que a gente vai achar que Deus vai nos abrir os caminhos para executar a tarefa. Não, Deus não abre o caminho. Deus nos dá a tarefa e a gente que se vire, não é? Vamos receber a ajuda dos bons espíritos? Vamos. Mas, por exemplo, hoje em dia,
uma das qualidades que está muito em falta nos dias atuais é a paciência, não é? Todo mundo está perdendo a paciência. E aí pede que Deus dê paciência. E Deus não dá. Não. Deus nos dá o quê? Deus nos dá oportunidade de exercitar a paciência. É. Aí vem as dificuldades para quê? Para testar também a nossa determinação como tarefeiro de Deus e também de Jesus. Um exemplo, o comandante de um grande navio, ele se preparou para aquilo. Ele foi marinheiro, ele foi subindo de posto, foi aprendendo, foi estudando, até chegar a comandante. Não existe, em relação à evolução espiritual, almoço grátis, não. Cada um de nós tem que batalhar para produzir o nosso almoço. E para produzir um almoço, vamos analisar rapidamente, a respeito dos alimentos, nós temos que primeiro plantar, para depois colher, para depois fazer o arroz e feijão. Não é assim? Então, na nossa evolução espiritual, a situação é a mesma. Não importa qual seja a nossa posição a serviço de Jesus. Então é imperioso refletir que, se esperamos por Ele, é claro que Ele espera por nós. E Ele disse: nenhuma das minhas ovelhas irá se perder. Ou seja, todos nós vamos fazer a nossa evolução. Mas ninguém vai empurrar o carrinho de evolução para nós, não. Vai ser com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio suor, que nós vamos chegar a conquistar a tão sonhada felicidade. Claro, tropeçar nós vamos tropeçar, mas sempre temos que lembrar que, além do tropeço, existe o quê? O levantar e continuar. Está faltando para nós aquilo que o Espírito Emmanuel pediu ao Chico no início do seu trabalho. Chico era médium, via espírito, sorria espírito, foi taxado como louco, mas chega um momento, o esclarecimento, em que o Espírito Emmanuel se apresenta para ele e convida para trabalhar. E Chico aceita. Mas Emmanuel coloca que existem 3 condições para efetuar esse trabalho. E Chico perguntou: tudo bem, quais são as 3? A primeira é disciplina. Chico parou, pensou, disse: olha, não é muito difícil. Qual é a segunda? Perguntou. Emmanuel falou novamente: disciplina. Chico parou, pensou, disse: olha, agora a coisa está ficando séria. E perguntou: qual é a terceira coisa? Emmanuel respondeu novamente: disciplina. Porque, para nós sermos um trabalhador de Jesus, claro que para nós não vai ser o Espírito Emmanuel que vai nos convidar à disciplina, mas o nosso próprio Espírito protetor. Quantas vezes ele nos sugere disciplina no trabalho, naquilo que nós estamos fazendo em relação à doutrina espírita? E a gente, mas eu vou dar uma passadinha na linha do tempo no Instagram, no Facebook, no TikTok. Eu vou ver o jogo de futebol do meu time, eu vou ver um bom filme, e acabamos deixando de lado a nossa evolução espiritual. Chico era funcionário público, então ele tinha uma carga horária para cumprir e cumpria. O trabalho para ele, para a doutrina espírita, era feito à noite e de madrugada. E eu pergunto: quantas vezes nós dispomos do nosso tempo para o trabalho em relação à doutrina espírita? Você vai dizer: mas eu sou trabalhador da mediunidade, eu vou no grupo mediúnico e estou cumprindo a minha obrigação. Outro vai dizer: eu sou palestrante, eu faço 2, 3 palestras por mês e estou cumprindo a minha obrigação. E cada um vai ter uma explicação para dizer que está cumprindo a obrigação.
Mas, se eu quero ser um bom trabalhador da mediunidade, eu tenho que estudar. Se eu quero ser um bom palestrante, eu também tenho que estudar para levar a doutrina espírita com clareza para todos. Então, isso é que se chama aquilo que Emmanuel pediu a Chico. É disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. No trabalho com a doutrina espírita, na convivência com a família, na convivência no trabalho, enfim. É uma palavra extremamente importante, mas infelizmente, eu digo por mim, todos nós ainda somos muito indisciplinados. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.